Olá, meu nome é Pedro, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Maranhão e eu pretendo mostrar rapidamente alguns pontos de um trabalho feito aqui pelo nosso grupo. O título do nosso trabalho é Efeitos de Condutividade Magnética na Propagação de Ondas Eletromagnéticas em Meios Dispersivos. Nas últimas décadas, vários trabalhos têm sido reportados na literatura envolvendo um efeito muito interessante conhecido como efeito magnético quiral. Em geral, o efeito magnético quiral é a geração de uma corrente elétrica devido ao campo magnético aplicado ao sistema. Aqui na equação 1, nós temos a principal forma dessa corrente elétrica que é encontrada na literatura, onde esse Δμ representa a diferença na densidade do número de férmions de mão esquerda e direita no sistema. Então esse é um efeito quântico que tem sido investigado em diversas áreas, como plasmas de quarks e gluons, também em cosmologia, e há relatos de trabalhos envolvendo conexões entre o efeito magnético quiral e a interação fraca. Outros cenários envolvendo correntes geradas por campos magnéticos também são encontrados na magnetohidrodinâmica e em teorias com violação da simetria de Lorentz. Então, motivados por todas essas investigações recentes, a nossa proposta foi investigar classicamente os efeitos de condutividade magnética na propagação de ondas eletromagnéticas no meio dispersivo. Esse aqui é um recorte do paper publicado, que foi um trabalho feito em conjunto com o professor Manuel Messias, o professor Marco Schreck e o professor Luiz Urrutia. É conhecido da eletrodinâmica clássica que o comportamento das ondas eletromagnéticas no meio material depende das relações constitutivas desse meio. Então, a única suposição exigida no nosso trabalho foi uma relação constitutiva generalizada para a lei de Ohm, da forma aqui dada pela equação número 2. Nós temos aqui um sigma B e J, que é o tensor de condutividade magnética geral que nós introduzimos nessa relação constitutiva. Então, utilizando a equação número 2, nas equações de Maxwell, nós conseguimos construir um tensor de permissividade agora definido pela equação número 3, que nós temos um termo extra que envolve o tensor de condutividade magnética. Então, para termos mais insights físicos sobre os efeitos que esse tensor pode gerar na propagação de ondas, nós particularizamos 4 cenários. O cenário diagonal isotrópico, diagonal anisotrópico, não diagonal antissimétrico e não diagonal simétrico. Essa terminologia é utilizada para caracterizar a estrutura do tensor de condutividade magnética. No caso diagonal isotrópico, o tensor de condutividade magnética é parametrizado pela equação número 3. E isso nos leva a um índice de refração dado pela equação número 4. Então, são 2 índices de refração obtidos para esse cenário que leva o efeito de birrefringência para esse meio. No caso diagonal anisotrópico, nós parametrizamos o tensor de condutividade magnética através da relação número 5. Isso nos gera 2 índices de refração distintos também dados pela equação número 6, em que esse ômega tilde é dado para essa expressão número 7, que envolve esses ângulos da parametrização em coordenadas esféricas utilizadas. E os outros 2 casos, que são os casos não diagonais, nós chamamos de casos exóticos, porque até então não havia relatos na literatura envolvendo esse tipo de estrutura para a condutividade magnética. No caso não diagonal antissimétrico, o tensor de condutividade magnética é parametrizado pela equação número 8, com um campo de fundo B. E isso nos gera um índice de refração dado pela equação número 9. No caso não diagonal simétrico, o tensor de condutividade magnética é parametrizado pela equação número 10, com 2 vetores de fundo A e C que são ortogonais entre si. Nesse caso, nós obtemos 2 índices de refração distintos dados pela equação número 11. Então, diferentemente dos casos diagonais, os índices de refração obtidos nos casos não diagonais são índices de refrações complexos. E essa natureza complexa do índice de refração se traduz através de um coeficiente de absorção para o meio. Esse foi um efeito novo que obtivemos através desses 2 casos não diagonais. Apesar dos casos não diagonais serem exóticos, um outro grupo reportou 5 dias depois do nosso trabalho um paper em que o caso não diagonal e antissimétrico poderia ser realizado em cristais de tântalo arseneiro. Então, outros pontos importantes discutidos no nosso paper são o comportamento do tensor de condutividade magnética sobre as transformações discretas. Obtivemos os modos de propagação para cada um dos casos e nós determinamos os coeficientes de reflexão e o scheme depth effect para os casos não diagonais. Então, outros detalhes desse trabalho podem ser encontrados no paper. Então, gostaria de agradecer a organização do evento e a todos vocês. Muito obrigado.